Meninas, vamos falar sobre o nosso filme? Agora nós começamos, é um momento especial, o nosso momento. Quem assistiu, ganha 10. Hoje é 8, porque no nosso episódio de ontem, o episódio passado, você ganhou 10. Hoje ainda dá tempo. Quem foi que viu? Foi a Rosa, Dedé, a Usana e a Flávia, as minhas aluninhas aplicadas, suas lindas. Você acredita? Hoje eu trouxe, olha que lindo, trouxe a minha Bíblia, porque no final, gente, pensa num versículo maravilhoso que eu amo, só que eu não quero falar de cabeça, porque eu não quero perder nenhuma palavra, porque é muito lindo. Vou deixar aqui e nós vamos falar sobre o filme. Ontem nós já falamos do começo, que é sobre guerra. Gente, o filme é lindo. Certo? Ah, então, mas nós assistimos no YouTube. A qualidade não é muito boa, mas a mensagem é maravilhosa. Maravilhosa. Estamos pegando filmes fáceis de achar, mas filmes com uma profundidade. Esse filme é muito lindo, fala sobre a guerra espiritual e dá umas estratégias. Pensa numa mulher estrategista, ensina, porque o nosso Deus é estrategista. E nós, gente, uma peça importante, você é uma peça importante na estratégia de Deus para derrotar o inimigo e salvar você mesmo. Olha que coisa fantástica, você é importante na sua salvação. Porque Deus Deus já é vencedor, Ele já fez de tudo. Mas a gente tem que usar as armas que Ele nos dá. E qual arma? Oração. Bíblia, oração, ali tem tudo que a gente precisa. Nós ontem vimos até quase metade, mas dá vontade de falar tudo de novo, não dá, meninas? Mas senão a gente não vai ter tempo. O marido estava meio afastadinho, meio morno, ela também era meio morninha, encontrou uma mentora. Nós estamos aqui para discipular e ela encontrou uma mentora que estava discipulando, ensinando ela a lutar com as armas certas, e a reconhecer e conhecer as armas do inimigo. Foi tão lindo. O que eu queria hoje destacar foi a mudança. Como a oração muda a vida da pessoa, muda a vida de quem ora e muda a vida do outro, porque você dá poder. Isso nós falamos, você dá poder para Deus se envolver na vida até de quem não quer. Olha que coisa fantástica, porque Deus não é invasivo, Deus não agride, Deus não invade. Bem tipo ele tá batendo na porta para você, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Mas quando você ora, você dá poder para Deus bater mais forte, Deus entrar e falar, eu recebi uma oração especial, eu tenho que vir, eu tô respondendo uma oração. A pessoa nem quer, fala, mas não tem problema, ela quer, e eu tô respondendo minha filha, fiel ali orando. E ele fez isso na vida do moço. E olha, ele até deu uma sacudida e eu gostei, sabe por quê? Depois vocês viram quando ele foi lá no quarto? Gente, ela tinha um quarto de guerra, um quarto de estratégia. Sabe a sala de comando? Toda guerra tem a sala de comando, onde estão os generais, onde eles recebem todas as notícias e onde eles traçam as estratégias para acabar com o inimigo. E eles conhecem o inimigo, recebem todas as informações do inimigo. Ali ela tinha um quarto de guerra no closet. Ela abriu mão das roupas, do sapato, até eu não sei porque eles não mostraram o que ela fez com as roupas. Eu sei que ela tirou tudo, porque ela começou lá num cantinho, mas começou... Quando Deus entra, ele vai tomando espaço. E ela foi tomando espaço de coisa boa nas paredes. Gente, tá faltando espaço? Libera. Libera espaço no seu closet, na sua vida, no seu coração, na sua mente. Por isso que eu falo, muitas vezes você precisa assistir coisas boas e muitas vezes você tem que parar de ver coisa ruim para liberar espaço. Ela liberou espaço no closet para pôr papelzinho, resposta de oração, para pôr pedido especial. Eu achei isso tão lindo, que daí tinha lá um pedido que ela falava, Senhor, corrija ele se for preciso. Mexa na vida dele. E Deus mexeu. Ele perdeu o emprego, mas porque ele estava fazendo coisa errada. Ele já estava andando longe dos caminhos do Senhor há muito tempo. Ele só ia na igreja de corpo presente, orava, estava ali com a família, mas ele já estava longe de Deus, fazendo muita coisa errada. E a oração dela deu poder, ele foi descoberto, ganhou as contas. E foi nesse momento que ele começou a ver a mudança da mulher.
Ontem eu já comentei da outra vez que ele trocando o prato, eu achei isso muito bacana, que ele ficou com medo de estar envenenado, porque aquela não era a mulher que ele conhecia, era uma outra mulher, porque era uma mulher que orava, uma mulher que entregou para Deus todos os problemas dela. Isso foi fantástico, porque muitas vezes a gente entrega os problemas para Deus, mas continua ali, perturbando Deus, pega de volta, entrego hoje, pega amanhã, entrego à noite, pego de manhã, à noite a gente ora e entrega de manhã, ai eu tenho. Pega o problema de volta e vai lá tentar resolver do seu jeito. E aí não dá certo. Ela não. Ela aprendeu com a mentora dela que ela tinha que deixar Deus agir. E ela lá, agindo normalmente, ele falou que perdeu o emprego, ela foi suave. E ele ficava assim, é só isso. Ela é suave, ela falou, a gente vai conseguir. Eu trabalho mais, eu trabalho dobrado. Ela foi um suporte para ele. E aquilo, além do espanto, ele reconheceu que aquela mulher era diferente, que ela estava diferente. E quando ele teve um pesadelo, que eu acredito que foi Deus acordando aquele marido à noite, ele foi, depois ele descobriu o quarto de guerra. Então, gente, orar sem cessar não é você ficar de joelho o dia inteiro, é você estar conectado com Deus todo o tempo. Todo o tempo. E isso não quer dizer que você não tem que parar para falar com Deus, em particular, um dado momento. É a mesma coisa que você fala assim, nossa, mas eu já trabalho com meu marido, almoço com meu marido, mas vocês não têm um tempo juntos? Vocês não saem para jantar? Vocês não têm uma hora que você fala, vamos conversar? Uma hora que vamos namorar? Vamos ali comer uma pipoca? Sabe? É assim, você ora sem cessar, você está sempre conectado com Deus, mas tem uma hora que você precisa parar e falar, agora é meu momento com Deus. É o meu momento em particular que eu quero meio que conversar uma conversa séria com Deus. Isso é diferente. Orar sem cessar. Aí você, na realidade, não dá para orar sem cessar se você não tiver esses momentos. Muita gente fala, mas eu estou sempre conectado. Se você não para conversar com Deus de uma forma especial, é porque você está orando errado, porque essa história de tô conectado é a mesma coisa que aquele marido e mulher que trabalha junto, mas que não tem mais nenhum tipo de conversa, de relacionamento. Vai morrer esse relacionamento, porque essa intimidade, esse momento é que faz com que o orar sem cessar se mantenha. E ela mudou, e eu gostei muito quando ele ficou lá orando, olhando e vendo as orações dela escrita. Vamos aprender uma estratégia boa? Escreve sua oração, seja específica, detalha. Deus sabe, mas Deus gosta que detalhe. Sabe aquela história de o marido fala assim, mas você sabe que eu te amo, mas você gosta de ouvir, não é verdade? Deus também, ele gosta de ouvir suas orações, suas petições, suas preferências, seus detalhamentos. Faça isso. Ela fez e deu certo. Eu tenho certeza que na sua vida vai dar também. E eu gostei muito da ideia do quarto de guerra, do caderno de oração. E ele, quando ficou olhando aquilo, ele entendeu por que aquela mulher estava diferente. E quando ele contou pro amigo dele, o amigo dele, eu queria uma mulher que orasse por mim desse jeito. E ele começou a mudar. Ele também orou, se jogou nos pés do Senhor. E o mais importante, ele estava fazendo errado. Mas ele resolveu se redimir. Assumir todos os seus erros e assumir as consequências dos erros. Porque Deus perdoa, mas ele não livra das consequências sempre. Ele até livra. Mas nós temos que estar dispostos a, mesmo que ele não livre, eu assumo porque eu fiz errado. Mas muitas vezes não é arrependimento genuíno. A pessoa que se arrepende e acha que Deus tem obrigação de consertar o que ele fez sem ele pagar o preço. Porque até Deus pagou o preço do nosso pecado. Jesus veio morrer sem pecado nenhum. Ele veio morrer porque alguém tinha que pagar o preço. O pecado tem um preço. Tudo tem um preço, tem suas consequências. E na realidade o ser humano não quer pagar o preço e não quer assumir as consequências dos seus erros. Muitas vezes Deus tira as consequências, mas muitas vezes não. Eu gosto muito, eu sempre tenho uma historinha bíblica, né? Porque eu conto historinha para criança, tá tudo aqui. E se não for pra gente usar na nossa vida, não adianta. É para usar no nosso viver diário. Por isso que Deus deixou a Bíblia escrita. Amo os 3
Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os amigos de Daniel, quando o rei falou, vou tocar de novo, vocês não entenderam, vou tocar de novo para que vocês ajoelhem. Ele falou, não precisa tocar, nós entendemos. E o mais lindo, eles falaram, o meu Deus tem poder para nos livrar dessa fornalha. Mas mesmo que ele não nos livre, a gente não vai ajoelhar. A fé e a confiança deles em Deus não dependia do livramento. Isso é isso aí é história e é lição para a nossa vida. A fé não pode depender de Deus fazer a minha vontade. Mesmo que ele não nos livre, a gente não vai ajoelhar. Porque eu sei do Deus que eu sirvo. Foi assim com ele, ele resolveu, foi lá, ele tinha enganado a empresa, ele furtou uns remédios e ele vendia a parte por baixo do pano para ganhar mais. E depois ele foi mandado embora por causa disso, ele estava lá com a caixa dos medicamentos, ele falou com a mulher dele, resolveu se redimir, porque esse é o arrependimento verdadeiro. Ele foi lá, ele confessou para Deus, confessou para ela que ele quase traiu ela. Ele não traiu no fato, mas na cabeça ele falou, eu te traí na minha cabeça. E ela perdoou. Ele falou, eu já pedi perdão para Deus, mas eu preciso pedir perdão para você. Esse é o arrependimento verdadeiro. Assumir as consequências. Ele foi lá e entregou, e foi tão lindo, sabe por quê? Porque o ex-patrão dele reconheceu que o arrependimento dele era verdadeiro e tocou. Todos seus atos, bons ou ruins, têm consequências. Tocou o coração daquele ex-patrão. Ele viu que não tinha muita lógica na lógica humana, que tinha que ser alguma coisa de Deus. Pediu um tempo para pensar, foi lá e falou, olha, nunca vi isso. Você não precisava. Mas você fez, eu vi que era sincero. Não vou te processar, porque ele podia ser preso. E ele falou, o que for, o que vocês decidirem, eu fiz errado e o certo é eu fazer isso. Ele falou, você devolve o dinheiro que você conseguiu com as coisas que você furtou. Ele falou, a gente já tinha combinado isso. Ele estava realmente disposto a pagar o preço. Esse é o arrependimento verdadeiro. Essa foi a mudança de vida. Zaqueu falou, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Não é assim, porque muitas vezes a gente fala assim, eu pedi perdão para Deus, mas ele não quer pedir perdão para o amigo, ele não quer pedir perdão para o chefe, porque ele acha que não precisa. Ele acha que, já pedi perdão para Deus, já me acertei com Deus. Mas o chefe também precisa perdoar. Ele precisa devolver. Ele precisa assumir as consequências do seu erro. Jesus já assumiu a consequência do nosso. Essa é a mudança verdadeira. Você não conseguiu mudar? Não consegue mesmo, porque a gente não consegue. O ser humano não quer pagar o preço. Mas Deus tem poder, o Espírito Santo vai fazer com que você tenha essa força moral de fazer o que é certo, custe o que custar. Porque aqui, os amigos de Daniel falaram, pode jogar na fornalha. Porque a minha pátria é outra. A minha consciência e o meu compromisso é com Deus da eternidade. Não é aqui. A hora que nós tivermos essa consciência que o nosso compromisso é com Deus da eternidade, gente, tudo isso aqui fica pequeno. Fica pouco mesmo. E eu achei muito bacana a moça falar assim, Deus dá a graça para quem não merece. E muitas vezes a gente quer ser bacana com quem merece, ser legal com quem merece e perdoar quem merece. Mas Deus nos perdoa mesmo sem a gente merecer. E Ele está disposto a transformar a nossa vida e o nosso ser. Então, o mais lindo que eu acho do filme é que Deus nos vê como a gente pode ser na mão dele e não como a gente é. Aquela mulher viu o marido que ela amou e não aquele que ele tinha se transformado. Você viu ele falando? Em que homem eu me transformei? A hora que ele viu isso, ele viu que só a graça de Deus que podia transformar a vida dele de novo, trazer ele de volta, trazer para a família. E restaurou, não é muito lindo? Restaurou a vida, restaurou a família. Ele arrumou um emprego menor, ele caiu de nível financeiro, mas a família ficou unida, resgatada.
um emprego que dava para sustentar a família, mas não tinha mais o luxo, mas tinha paz. E o mais bacana, a filhinha dele aprendeu a orar, tinha um livrinho de oração, orava pela família e foi muito lindo aquela restauração. Aí a gente assiste o filme e fala, ah, é o mesmo Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que libertou os hebreus da fornalha, que fechou a boca dos leões, o Deus que dirigiu aquela pedrinha de Davi até a testa do gigante Golias, o Deus que derrubou os muros de Jericó, o Deus que parou o sol. Esse é o nosso Deus, porque às vezes a gente lê a Bíblia e parece que esse Deus é lá do passado. Não é o nosso Deus. O nosso Deus aqui é assim. Tem gente que acha que Deus é o iFood, né? Tô precisando, vou ali, faço uma oraçãozinha, depois obrigado. E não tem relacionamento nenhum. E o nosso Deus, você vai ler a Bíblia, o Deus que parou o sol, que abriu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões, é um Deus de relacionamento. Se relacione com Deus, que você vai ver maravilhas, o quanto Deus tem para fazer na sua vida. Porque este é o Deus que nós servimos. Esse, ó, 2 Crônicas 7,14. Esse é o Deus que nós queremos ter um relacionamento. Agora, como ter esse relacionamento com Deus? Como ter esse relacionamento que aquela senhora, que aquela mentora teve com Deus? Só se encontrando com Deus todos os dias. Agora eu vou dar um conselho, gente. Um conselho bíblico, tá? Separa as primeiras horas da manhã para Deus. Seu dia vai ser diferente. Não vai ser o dia não vai ser a mesma coisa. Não é quantidade, é qualidade. Ah, você não tem 1 hora para estar com Deus no seu primeiro momento? Separa meia. Não tem meia? Separa 15 minutos. Não tem 15, separa 10. Você vai ver que com o tempo, você vai achando pouco. Mas separa. Levanto. Ah, mas eu não tenho tempo, eu levanto correndo, eu estou estudando. Você vai ter mais qualidade de estudo, de trabalho, de relacionamento no seu dia a dia. Levanta, separa 5 minutos que seja, mas o seu primeiro 5 minutos se relacione com Deus. Aquela conversa assim de pé do ouvido, sabe? Aquela conversa íntima. Depois você ora sem cessar. Se você não fizer isso, você não vai conseguir orar sem cessar, porque daí você vai tentar resolver os seus problemas e você vai querer lutar as suas guerras. Vamos deixar Deus ser Deus? Vamos deixar Deus lutar essa guerra por nós? Porque Ele pode. Ele está preparado. Eu gostaria muito de colocar a oração final da mulher. Ela louvando a Deus porque Ele conseguiu de novo restaurar uma família. E o mais lindo, ela convocando, orando a Deus para convocar um exército para orar, um exército para estar de pé. Senhor, quando cair, levanta. Quando um cair, levanta 2. Porque nós precisamos de soldados nessa batalha. A estratégia vem de Deus, a guerra é de Deus e Ele precisa de soldados de joelho, soldados de pé. Portanto, meninas, vamos nos alistar? Vamos nos alistar nesse exército vencedor? Eu quero. Você quer? Olha, e a oração que eu quero deixar com você final é o seguinte. 2 Crônicas 7,14. Esse é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Eu estou me alistando nesse exército. Quero que você faça parte do meu pelotão, porque Deus não colocou a gente aqui à toa. Deus nos reuniu com um propósito. Vamos deixar, sabe aquela sensação de missão se cumprindo na nossa vida? Que seja nossa realidade hoje. E o verso que eu quero deixar é 2 Crônicas 7,14, que eu amo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa é feita por um Deus que não pode mentir. A única coisa que Deus não pode é mentir,
porque é contra o seu caráter. Esta promessa foi feita por um Deus poderoso, um Deus eterno. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, na nossa nação. Mas a nossa nação, o nosso Deus, tá precisando de soldados. Isso, gente, eu estou me alistando. E vocês? Vamos nos alistar nesse exército vencedor? Vamos ter o propósito de estar de joelhos, de fazer essa estratégia com o nosso general? Eu tô dentro. E você? O convite está feito. Não se esqueça, 2 Crônicas 7:14. Faça um portal e ponha na porta da sua casa, ponha no seu cantinho de oração. E é uma promessa, mas é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos. Olha só, não é difícil. Eu tô dentro. E você?